Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate. Vamos refletir? Vamos conversar sobre mais um tema interessante? E o tema de hoje é redes sociais e saúde mental. Segundo as pesquisas, o Brasil é o segundo país que mais passa tempo acessando as redes sociais. Ou seja, o brasileiro passa pelo menos 20% do seu dia conectado. Mas a partir de que ponto isso passa a prejudicar o ser humano? Os nossos convidados irão nos ajudar a entender essa realidade. Por isso, recebemos aqui no Aparecida Debate, via internet, os nossos convidados. Diretamente do estado do Rio de Janeiro, cidade de Campos dos Goytacazes, Jéssica Amorim. Ela é médica com ênfase em pediatria, terapia intensiva neonatal e pediátrica, neuropsiquiatria infantil, saúde mental de crianças e adolescentes. Em 2017 e 2018, realizou 2 extensões na Harvard Medical School em psicofarmacologia e neurologia clínica. Muito boa noite, doutora. Obrigado pela sua participação no Aparecida Debate. Boa noite, obrigado. Prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Nós recebemos também, diretamente de São Paulo, Ricardo Milito, graduado em Psicologia e Administração, atua com atendimento clínico, utilizando a abordagem cognitiva comportamental para diversos públicos e faixas etárias. É membro do Conselho e colunista do Instituto Bem do Estar. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você, Ricardo. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero poder contribuir aí um pouco com conhecimento e com as nosso debate. Muito bem. Bom, o nosso tema, redes sociais e saúde mental. A gente sabe que as redes sociais hoje são um grande instrumento. Nós, da TV, utilizamos muito e acredito que todas as áreas hoje se utilizam para divulgação de trabalhos e até mesmo para contato com amigos e familiares distantes. Mas até onde, a partir de que ponto as redes sociais começam a interferir na nossa saúde mental? Damas na frente, vamos começar com a doutora Jéssica, por favor. Bom, o que a gente tem que pensar é que existe o equilíbrio entre tudo, certo? A partir do momento que o uso da rede social se torna abusivo, ela pode ser prejudicial ou não para a nossa saúde mental. Isso depende muito da faixa etária, certo? Do que é acessado e de que forma que isso é acessado. O que a gente sabe hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria já fala que a menos pacientes, crianças com menos de 2 anos não devem de forma alguma usar redes sociais ou terem acesso à internet ou acesso à mídia digital. A partir dos 2 anos, o uso prejudicial ou não depende da faixa etária, sendo que abaixo de 18 anos, isso nunca deve exceder 3 horas por dia, dividido em 2 horários de 1h30. Acima de 18 anos, o uso da rede digital ela vai ser abusivo dependendo da forma que o quanto isso ocupa da sua faixa de horário durante o dia. Certo que se você fizer um uso mais de 4 a 5 horas, você já está fazendo um uso abusivo da mídia digital. E de que forma também? A partir do momento que você deixa de fazer outras coisas ou perde oportunidades de estudo, de trabalho, oportunidades sociais, e a mídia passa a ser mais importante do que a sua vida de forma geral, você está fazendo uso abusivo dessa mídia digital e isso afeta a sua saúde mental. Claro, o uso abusivo em todas as situações pode, não apenas da mídia digital, pode levar a transtornos psiquiátricos, transtornos comportamentais. Principalmente transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, alterações de sono. Então, tudo depende do equilíbrio. A partir do momento que a mídia passa a ocupar um espaço na sua vida maior do que a sua vida de forma geral, todo o resto, ela passa a ser patológica e tudo que é patológico, óbvio, é prejudicial para a saúde, não é? Ricardo, nosso psicólogo, por favor.
Eu concordo com a nossa colega, com a Jéssica. É muito importante a gente sempre buscar ter um equilíbrio, né? E a gente pensando um pouquinho nos efeitos negativos que tem as redes sociais, a gente precisa observar algumas questões como questões de autoimagem, autoafirmação, né, principalmente com o público adolescente, como a doutora comentou, porque as redes sociais elas fazem com que a gente muitas vezes se compare com alguns padrões, com celebridades, e isso vai gerar ansiedade, depressão. Tem essa questão dos likes, das curtidas, né, que a gente pode falar um pouquinho mais também, e que isso pode ser nocivo para a nossa saúde, né? Questões de sono, né? A gente sabe muito bem aí que o celular, as pessoas vão deitar com o celular, acordam com o celular, e isso afeta a nossa saúde de uma forma negativa também, né? As questões das relações interpessoais, né? Hoje em dia a gente vê aí uma série de comportamentos por intolerância, né? Os cancelamentos agora da internet, né? Que você acaba permitindo um certo comportamento e aí em massa as pessoas julgam de uma forma muito pesada, negativa, né? O cyberbullying que a gente fala, né? Tem muitas pessoas que criam perfis fakes, então a internet e as redes sociais, ela pode trazer muitos benefícios para a gente, e traz, mas também, se a gente não souber usar bem, a gente tem também uma série de efeitos negativos. E aí, como a doutora falou, é muito importante a gente observar qual o impacto que isso tem trazido na nossa vida, né, social, na nossa vida profissional. Então, às vezes é importante a gente fazer algumas perguntas do tipo, como que eu me sinto quando eu não posso acessar as redes sociais, né? Isso me atrapalha nas outras atividades? Será que eu fico ansioso? Será que eu fico muito triste? Né? Então, é importante a gente observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Quando eu não uso, ou até mesmo quando eu estou usando as redes sociais, né? O que eu estou buscando, né? Após o uso, quando eu desligo, como que eu me sinto, né? Então, é importante essa análise, né, do impacto que isso tem trazido para a minha vida social, profissional, a minha vida amorosa, né? A doutora falou da questão das faixas etárias, né? Sim. Essa questão que o Ricardo falou é muito importante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Essa questão da faixa etária que o Ricardo falou é muito importante. A criança, a mídia social é muito cruel com a criança, a internet é muito cruel com a criança. Porque a criança de faixa etária mais tenra, ela não tem um autoconhecimento desenvolvido, ela não consegue definir o que é real e o que é irreal. Então, se eu posto uma foto, se uma criança posta uma foto e alguém do outro lado do país dá um dislike para ela, isso tem uma importância enorme, certo? São crianças e isso pode prejudicar o desenvolvimento emocional dessa criança. Essa criança não tem autoestima. Então, o dislike dela, isso que ele falou a respeito do dislike, isso gera comprometimento comportamental, que a gente vê, são principalmente meninas, essas meninas que não têm a autoestima desenvolvida, certo? A imagem corporal desenvolvida, totalmente desenvolvida. Então, isso dá o que tem acontecido é um aumento exponencial dos quadros de depressão, de transtorno dismórfico corporal. O transtorno dismórfico corporal é a perda, assim, você não consegue se enxergar no espelho a sua imagem real. E automutilações, e depressão, e transtorno de ansiedade, isso a longo prazo é uma geração insegura, e esse é o nosso maior risco enquanto psiquiatras infantis.
Internet vai sempre aparecer algum problema, essa é a nossa modalidade que a gente está usando muito durante esse período de pandemia. Mas vamos seguindo aqui o nosso diálogo. Ricardo, sobre a questão das crianças terem acesso às redes sociais. Hoje a gente sabe que o smartphone acaba servindo muitas vezes como uma babá eletrônica para as crianças, né? Queria que você falasse um pouquinho também do perigo dessa facilidade. Às vezes os pais utilizam desse recurso porque as crianças ficam fascinadas com o smartphone, com a tela, com aquilo que passa, e utilizar isso, quais malefícios isso pode trazer para as crianças, o acesso às redes sociais, quando elas começam a ter um certo entendimento disso? Perfeito. Ronaldo, essa semana me aconteceu um episódio que tem tudo a ver aí com a sua pergunta. Eu tenho um sobrinho de 4 anos de idade e eu estava trabalhando, de repente eu recebi uma ligação por uma das redes sociais que agora permite que crianças tenham acesso e ele me ligou, eu atendi, eu falei, oi, tudo bem, Miguel? E conversei com ele. Aí, de repente, eu ouvi o meu irmão, o pai dele, no fundo, falou, Miguel, o que você está fazendo? Pegou meu telefone? Para quem você ligou? Então, esse é um contexto muito comum e presente hoje, o fato das crianças terem acesso às redes sociais. Então, muitas vezes, ou elas criam perfis e alteram a idade, porque você precisa ser maior de 18 anos, ou elas entram nos perfis dos pais, porque elas veem os pais usando as redes sociais, né? Então, é importante a gente lembrar que a criança, ela está o tempo todo observando o adulto e ela quer copiar o comportamento do adulto, né? Então, ou seja, por contato com os pais, com primos, irmãos, que ela vê ali nas redes sociais, postando, interagindo, tendo acesso a conteúdos. As crianças estão querendo cada vez mais cedo ser inseridas nesse contexto, né? Então, ou elas buscam através dos vídeos, né, nas plataformas aí que a gente tem de vídeo, tem acesso aos blogueiros, né, aos influenciadores, e aí elas querem participar desse mundo virtual que ele é muito importante e ele está inserido da nossa realidade, né? Então a criança ela percebe que todo mundo está conectado, todo mundo tem acesso a informações, acesso a conteúdos interessantes e mais cedo ela está utilizando esse tipo de ferramentas, né? Se a gente pensar, Ronaldo, no atual momento de pandemia, as redes sociais, a internet, a tecnologia, ela está sendo algo essencial, assim, importante para as nossas vidas, né, por conta do isolamento social, né? Então, já as aulas acontecem pela internet, né? Então, usando a tablet, computador, celular, as pesquisas que elas fazem acontecem também utilizando essas mesmas ferramentas, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade a gente precisa, né? A tecnologia é muito importante para o nosso cotidiano, né? E aí o importante é, como o doutor falou, a gente precisa buscar sempre um equilíbrio, né? Tentar entender qual importância essa tecnologia tem na minha vida e quando eu não tenho acesso a essas ferramentas, essa tecnologia, como que eu me sinto, né? Observar os sentimentos. Será que esses sentimentos estão me atrapalhando? Será que essa dependência da tecnologia, das ferramentas, das redes sociais, atrapalham as outras áreas da minha vida, né? E a criança ela não consegue fazer esse questionamento, né? Por falta do desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança, ela ainda não tem essa habilidade, né? Esse senso crítico. Muitos adultos até a gente tem dificuldade de fazer essa análise. Imagina uma criança. Então, é importante, sim, que os pais monitorem, que controlem aí o tempo de acesso das ferramentas da internet, das redes sociais e ao conteúdo que a criança está acessando, né?
É interessante, me veio aqui agora, bom, as crianças ainda precisam do auxílio. Vamos agora para os adultos, né? E mesmo às vezes tendo as condições para até perceber que isso está interferindo na sua vida, o uso excessivo das redes sociais, tem condições para perceber, mas muitas vezes não percebem o quanto isso está prejudicando. Hein, doutora? Eu gostaria que você começasse comentando para a gente isso, quando o adulto não consegue perceber que o uso excessivo começa a atrapalhar a sua vida. Sim, isso aí entra como um dos critérios de dependência digital que foram lançados no último DSM, que saiu no século passado, no ano passado. A partir do momento que ele sabe que ele está em excesso, mas ele não está usando em excesso, que a mídia digital, que a internet está ocupando uma fatia grande do dia dele, do momento da vida dele, mas ele não consegue, mesmo tendo essa consciência, ele não consegue deixar de acessar. Esse é um critério. A partir do momento que o uso abusivo, o uso prejudicial se torna majoritário. Não é? O outro critério, como a gente já falou no início da entrevista, a partir do momento que eu perco oportunidades de trabalho, oportunidades escolares, oportunidades conjugais mesmo. Se você tem problemas com o seu companheiro, você deixa de fazer coisas que anteriormente eram prazerosas, certo? Você deixa de encontrar com amigos, de sair de casa, você deixa de fazer realmente o que te dava prazer. E a preocupação com os jogos e a preocupação com o uso da mídia se torna prioritário na sua vida. E a partir também do momento e quando você não está jogando ou quando você não está na mídia, a sua vida perde prazer. Você só consegue sentir prazer e se sentir feliz e realizado quando você está ligado à internet ou jogando ou em qualquer outra mídia digital. Esses são os critérios diagnósticos para o uso excessivo da internet, e esses critérios têm que estar presentes mais de 6 a 12 meses, certo? Então, se você estiver deixando de viver para viver o mundo online, pense que você pode estar dependente. E é muito importante procurar ajuda, isso é muito importante. Não deixe de viver a sua vida real, a sua vida no mundo real. Não deixe de ser você para viver no mundo virtual, certo? Existe um número importante de comorbidades que podem acontecer decorrentes do uso excessivo, do uso abusivo da mídia digital, mas também o paciente pode ter algum transtorno comportamental, e aí o excesso, o uso abusivo da mídia, o uso abusivo da internet, o uso abusivo da mídia digital vir depois da patologia já diagnosticada. A comorbidade ser o uso abusivo da mídia. Dentre as patologias que mais coexistem com o uso abusivo, nós temos o TDAH, o transtorno depressivo, a ansiedade social, que são as pessoas que têm dificuldade de socialização, dificuldade de se habitar em sociedade, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, essas patologias podem vir em comorbidade depois coexistirem com o uso abusivo da mídia. Então, o mais importante é o autoconhecimento. Eu sempre prego isso. O Ricardo, ele faz um tipo de terapia que é a primeira opção em tratamentos tanto dos transtornos comportamentais quanto do uso de abusivo da mídia. Então, o mais importante, procure alguém que se autoconheça. Procure alguém que descubra quem você é. Não tente fazer isso sozinho, porque muitas vezes a gente não dá conta, não é? Você não precisa ter nenhuma patologia comportamental, você não precisa ter nenhum transtorno psiquiátrico para você procurar ajuda, para você se autoconhecer. O autoconhecimento é a chave da nossa felicidade aqui nesse planetinha que a gente está. Eu costumo dizer para os meus pacientes, Deus mandou a gente para cá para a gente ser feliz. Se a gente não está feliz, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, eu vou procurar ajuda de alguém para eu poder ser feliz, seguir a minha missão. Se você não está feliz, se você acha que tem alguma coisa acontecendo com você e
que você precisa de ajuda, procure alguém para te ajudar, certo? A gente começou falando sobre a questão da faixa etária, dos malefícios que podem acontecer com as crianças, com o uso excessivo, não só excessivo, mas também sem controle. E nós partimos para a questão dos adultos, quando os adultos não se dão conta de que estão fazendo o uso excessivo das redes sociais, que isso pode estar comprometendo a vida dele. A doutora já falou a parte dela sobre essa pergunta, agora eu gostaria que o Ricardo complementasse para a gente também. Perfeito, Ronaldo. Essa questão é muito importante, porque muitas vezes essa reflexão ela não vem por nós mesmos, né? A gente está tão acostumado com aquele hábito que muitas vezes a gente não percebe as consequências negativas que isso pode estar me trazendo, né? Então é importante a gente considerar a opinião, a observação de algumas pessoas próximas, né? Muitas vezes algumas pessoas vão falar, poxa, mas eu acho que você está muito conectado, né? Você não acha que você está usando demais, né? Então é importante a gente considerar aí o que as pessoas estão falando sobre o nosso comportamento, né? E aí, as mesmas questões que a doutora trouxe, né? É importante a gente levantar, né? Então, se existe uma falta de interesse em realizar atividades fora da vida online, né? Então, se eu tenho deixado de fazer uma atividade física, ou de ir a uma festa, uma reunião com amigos, porque eu quero ficar conectado, porque eu quero estar ali nas redes sociais, né? Então, observar, será que eu estou recusando esse tipo de atividades, que são atividades prazerosas, que muitas vezes no passado eu gostava de fazer e agora eu deixo de fazer para estar nas redes sociais? É um alerta. Essa questão do tempo, a gente observar quanto tempo que a gente tem usado as redes sociais, né? É uma questão importante. É uma questão muito difícil essa do tempo, porque hoje em dia, como a gente estava conversando, Ronaldo, principalmente agora, no período de pandemia, o tempo de uso das redes sociais, da tecnologia, aumentou, porque a gente precisa delas para trabalhar, a gente precisa para estudar, né? Por conta do distanciamento social. Eu, por exemplo, eu não vejo meus pais desde o início do isolamento social. E a gente só conversa pelas redes sociais, né? Então, certamente, durante esse período, o tempo de uso das redes sociais das pessoas aumentou demais, né? Mas, depois que a gente passar desse período de pandemia, de isolamento social, a gente precisa ter esse contato físico com as pessoas, de olhar nos olhos, né? Essa relação interpessoal que nas redes sociais e a tecnologia a gente acaba tendo um pouco de falta, né, desse contato físico que é essencial para a nossa saúde psicológica. Então, a gente precisa se questionar, né? Se, por exemplo, existe alguma sensação de angústia quando eu estou desconectado, né? Será que eu fico, ai meu Deus, eu preciso ligar, eu preciso entrar na minha rede social para ver se alguém curtiu o meu conteúdo, eu preciso ver o que está acontecendo, né? Então, será que existe essa sensação de angústia? Isso é um alerta importante, né? E uma outra questão também muito presente para quem usa redes sociais com de imagens, né? A gente precisa avaliar se muitas vezes você tem essa sensação que a sua experiência, que você está ali, você foi viajar, eu fui num lugar legal, não, eu preciso postar, né? Eu preciso compartilhar, né? Então, observar se esse desejo, se essa necessidade de compartilhar tudo que você vive, todas as suas experiências nas redes sociais é constante, né?
Então, isso pode ser um alerta também, né? Me recordo aqui de um exemplo. Encontrei com uma amiga certa vez e logo depois que ela fez uma viagem que eu acompanhei bastante pelas redes sociais, pelas fotos que ela postava, a viagem na Europa, viagem maravilhosa. E quando eu encontrei com ela, eu falei: nossa, que bacana a sua viagem, acompanhei tudo. Foi tudo atuação, porque a viagem foi ruim, tive muitos problemas, eu fiquei doente, e tive isso, e tive aquilo. E aí a gente entra nessa questão de muitas vezes a gente cria uma vida perfeita nas redes sociais e, no fundo, isso não está muito legal. O que falar disso, doutora? Exatamente. No Instagram e no Facebook, todo mundo é feliz e todo mundo é bonito, né? No Facebook, todo mundo é feliz. No Instagram, todo mundo é bonito, porque tem filtro. Não, acho que agora no Facebook tem filtro também, né? Não sei porque eu não entro muito. Mas isso é muito importante você falar, isso é muito legal, a gente pensar que você é adulto, você conhece, era uma amiga sua, você é adulto, você tem o seu juízo crítico construído, e você achou que ela estava super feliz que a viagem tinha sido o máximo. Agora, você imagina isso em crianças e adolescentes que não têm juízo crítico construído, não é? E encaram aquilo como uma realidade absoluta, que não conhecem aquelas pessoas. Não é? E aí você imagina, adolescentes de 9, 10, pré-adolescentes, 9, 10, adolescentes de 12, 15 anos, veem essas blogueiras, essas pessoas influenciadoras digitais que colocam imagens sempre perfeitas, com o mais lindo dos filtros, com pele perfeita, sem celulite, sem manchas, sem gordura, e estão 100% felizes. E aí essas meninas, elas querem ser assim. E a vida não é colorida, e a vida não tem o filtro do Instagram, e a vida não tem o filtro do Facebook. Então, você gera uma frustração muito grande nessas meninas. Você gera uma frustração muito grande nesses adolescentes, que veem na mídia, veem aquela realidade como uma realidade a ser alcançada, que nunca vai ser alcançada. Então, você tem uma geração que é uma geração cada vez mais ansiosa, uma geração que quer alcançar coisas inalcançáveis. Isso acaba gerando uma frustração muito grande. Por isso que as últimas pesquisas mostram que você, na faixa etária entre 9% e 12%, você teve um aumento de mais de 100% no índice de transtornos relacionados ao uso abusivo de internet. Transtornos esses, depressão, principalmente depressão, automutilações e tentativa de suicídio. Saiu uma pesquisa no ano passado, foi esse ano, em 2020, 25% dos jovens entre 9 e 17 anos não têm controle sobre o uso da internet. As páginas mais pesquisadas foram as páginas relacionadas a como se machucar, como se matar, como você uma forma eficaz de suicídio, a automutilação, a forma eficaz de suicídio, uso de drogas, experiências com uso de drogas, certo? E jogos relacionados à violência, sem contar o índice aumentado também de cyberbullying, tanto para essas crianças que sofrem cyberbullying, como que são promotores de cyberbullying, certo? Então, o uso abusivo das redes sociais está criando uma geração que não tem resiliência, que não consegue se adaptar às adversidades, com um agravamento dos transtornos relacionados ao humor, ao transtorno depressivo, automutilação, ansiedade e aumento do risco de suicídio. Eu acho que isso é um alerta. Saiu no ano passado, a gente teve uma série que fez muito sucesso, que foi muito discutida, chamada 30 Reasons Why, sobre o suicídio. E esse ano saiu um outro filme na internet, na Netflix, falando também sobre o uso abusivo das redes. E eu acho que é muito legal a gente estar trazendo isso, porque eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, e a gente precisa zelar pelas nossas crianças. O que está acontecendo realmente é preocupante com essa geração, a chamada geração Z.
É uma geração angustiada, ansiosa, não sabe lidar com as adversidades, que a resiliência não está sendo construída, certo? Ricardo. É muito preocupante e essa questão da falta das instituições que deveriam exercer o papel de educar, né, ou de trazer essa autoafirmação, né, que a família, a escola, os amigos, né, muitas vezes a criança ou o adolescente, o adulto, ele parte para a busca das redes sociais, né, que é onde ele vai conseguir expor a vida dele, onde ele vai receber conhecimento, onde ele vai ser desejado, né? Então, o uso das redes sociais, ele é muito sedutor, né, para essas pessoas que não têm uma base, que não têm as outras instituições fazendo a sua função, fazendo seu papel. Então, ela acaba buscando ali o uso das redes sociais, né? Então, é importante que os pais estejam próximos, né, que haja conversa ali pessoal, né, que você faça atividades com seu filho, sem ali usar a tecnologia, né, que você participe da vida do seu filho. Então, essas relações interpessoais reais, elas são essenciais, né, para essa questão, né? E como a doutora estava falando, a internet, ela apresenta uma versão unilateral, né, ou parcial das nossas vidas, né? E como você mesmo falou, Ronaldo, da sua amiga, ela não ia postar ali a hora que ela estava com uma dor de barriga, passando mal na viagem, né? Então, a gente acaba publicando nas redes sociais só aquilo que é bom, né? Só aquilo que é positivo. E muitas vezes quem não tem o senso crítico acaba acreditando que a vida da pessoa é aquela maravilha e compara com a dele, fala, poxa, a minha vida não está assim, né, o tempo todo, né? Então essa questão da comparação é muito importante, né? Tem uma pesquisa também que foi feita com jovens, e cerca de 70% dos jovens revelaram que o uso das redes sociais, dos aplicativos, fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem, né? Então esse número é muito preocupante. E aí, se a gente analisar esse mesmo número, no caso das meninas, 90% é o que representa com relação a essa insatisfação da própria autoimagem, né? Então, é uma questão muito preocupante, né, que a gente tem que ficar em alerta. Eu fiquei pensando aqui também nas pessoas que produzem o conteúdo. É claro que eu sigo algumas pessoas, a gente também acompanha, tomando cuidado com a saúde mental, né? Mas eu percebi de algumas pessoas que eu vinha seguindo nas redes sociais e nas plataformas de vídeo, encerraram suas atividades e fizeram vídeos se despedindo e alegando exaustão na produção do conteúdo, alegando também a dificuldade do engajamento, e engajamento seria curtidas, os likes, né? Seriam os comentários. Quer dizer, a gente está falando aqui do uso excessivo, mas tem também quem está do outro lado buscando essa questão do engajamento e deixa às vezes um emprego fixo para viver produzindo os conteúdos. Dá para a gente falar um pouquinho também dessas pessoas? Sim, porque você aparecer feliz o tempo inteiro, certo? Também é exaustivo. Da mesma forma que você tem que parecer feliz todo o tempo, você tem que parecer cada vez mais feliz para você poder agradar aquelas pessoas. Então você tem, além de parecer feliz, você tem que produzir uma felicidade diferente a cada dia, às vezes, várias vezes ao dia, para você obter likes, para você obter curtidas.
não é? E quando você não recebe, por exemplo, se hoje eu recebi 300 likes e amanhã eu recebi 200, e se você não tiver um juízo crítico, uma saúde mental equilibrada, aquilo ali pode ser, para você, pode ser um sinal de que você não se deu bem, alguma coisa aconteceu de errado, certo? Eu não estou sendo mais querido, onde eu falhei, não é? Você pode interpretar que você está falhando no que você se propôs a fazer. Isso é realmente extremamente exaustivo. Essas pessoas são pessoas que também precisam de ajuda porque estão usando, como a gente falou lá no início, se eu larguei a minha vida para eu me viver de internet, para viver de rede social e de forma produtiva, lógico que tem gente que trabalha com isso, mas a partir do momento que você abdica da sua vida para você viver da mídia social e aquilo ali passa a ser doloroso, cansativo, exaustivo, patológico para você, tem alguma coisa errada, não é? Então, a gente voltando, se hoje eu tive 300 likes e amanhã eu vou ter 200, onde eu falhei? Isso significa para mim uma frustração? Isso significa que eu não estou indo bem? Aí a gente já tem que colocar o pé atrás e ver o que está acontecendo, não é? Eu acho que também essas pessoas precisam de ajuda. Precisam de ajuda para poder definir quem elas realmente são e onde elas querem chegar. O que elas estão fazendo. Se isso é realmente o que eu quero fazer da minha vida, no resto da vida, então que eu faço de uma forma equilibrada, não é? O que não posso é eu adoecer por esse trabalho. Como a gente não deve adoecer por trabalho nenhum? O trabalho tem que pulsar com prazer, certo? Se eu me dispus a trabalhar disso, isso seja feito com prazer e com discernimento. Se isso não está sendo feito dessa forma, então tem alguma coisa errada e a gente precisa intervir. Muito bem. Ricardo. As redes sociais, elas são ferramentas que são utilizadas para comunicação, né? E nós somos seres que precisam se comunicar, né? Então, hoje as redes sociais, elas não são mais só utilizadas como uma forma recreativa, mas também são ferramentas de trabalho, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma página nas redes sociais, no Instagram, que eu utilizo para publicar conteúdos relacionados à psicologia, para me comunicar com as pessoas, com pacientes, e isso é muito útil, né? E não tem nada de mal a gente usar essas ferramentas, né? Como o trabalho. E aí você trouxe essa questão das pessoas que utilizam, né, como trabalho para divulgar a sua vida, né? Então você acaba ficando ali dependente, né, dessa ferramenta para o seu sustento, para o seu trabalho, e que se você começar a perceber que você não tem controle do acesso a essa ferramenta, né, isso pode ser ruim, né, isso pode ser prejudicado. Então, é sempre importante a gente se perguntar, né, eu não estou conseguindo controlar essa necessidade de acessar a rede social, né? Então a gente tem que ter controle dela e não ela ter o controle da gente, né? Olha, o nosso assunto de hoje iria render muito mais, mas nós chegamos ao final do nosso programa. Hoje nós falamos sobre hoje nós falamos sobre as redes sociais e saúde mental. Contamos com a participação via internet, diretamente de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, de Jéssica Amorim, é médica com ênfase em pediatria, terapia intensiva neonatal e pediátrica, neuropsiquiatria infantil, saúde mental de crianças e adolescentes. Em 2017 e 2018, realizou 2 extensões na Harvard Medical School em psicofarmacologia e neurologia clínica. Muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Vamos convidá-la outra vez, em outra oportunidade. À disposição.
Prazer enorme, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho para esse público maravilhoso. Muito bem. E de lá de São Paulo, capital, também nós conversamos com o Ricardo Milito, graduado em Psicologia e Administração, atua com atendimento clínico utilizando a abordagem cognitiva comportamental para diversos públicos e faixas etárias. É membro do Conselho e colunista do Instituto Bem do Estar. Muito obrigado, Ricardo. Também iremos chamá-lo numa próxima oportunidade para conversar aqui no Aparecida Debate, viu? Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Foi um enorme prazer. Jéssica, muito obrigado pela conversa também. Adorei te conhecer. E para quem quiser também conversar um pouquinho mais comigo, eu tenho um perfil no Instagram que é ricardo.milito.psicólogo. Tá? Lá eu publico alguns conteúdos relacionados à saúde da mente, e quem quiser conversar comigo também pode falar comigo através dessa rede social. Tá vendo? As redes sociais têm importância. É verdade. Sim, a doutora... Eu posso falar. Eu também tenho uma página no Instagram. Quem quiser interagir comigo no Instagram, a minha página é @doutora Jéssica Autismo. Doutora Jéssica G-E-S-I-K-A. E lá a gente responde, tem bastante conteúdo, não apenas sobre autismo, mas toda a questão neuropsiquiátrica e de neurodesenvolvimento. Muito bem. Você viu aí que também os profissionais que participaram com a gente também fazem uso das redes sociais. É só tomar cuidado, tá? Se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. Ficamos por aqui hoje, com a certeza que estaremos juntos na próxima quarta-feira. Até lá!